Tem várias outras notícias importantes e essa, inclusive, é o tema da nossa enquete do dia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele foi aconselhado por auxiliares a ignorar a provocação feita por Márcio França após a reforma ministerial do governo Lula. Depois de ser obrigado a ceder o Ministério dos Portos e Aeroportos para o deputado Silvio Costa Filho, filiado à legenda de Tarcísio, França saudou Lula por, abro aspas, trazer o governador Tarcísio de Freitas e seu partido para apoiar o governo, fecho aspas. Embora seu partido tenha ganhado um ministério na gestão petista, o governador promete manter um discurso de oposição e não descarta uma troca de partido. Roberto Mota, que situação, hein? Vai ter clima para o governador Tarcísio Gomes de Freitas continuar no Republicanos? Essa é uma situação complicada, mas todo mundo sabe, o Tarcísio não é o comandante do partido. Todo mundo sabe que todo partido no Brasil tem um dono que manda, e esse dono é que resolve as coisas que o partido faz. Qualquer um que já foi filiado a um partido político sabe disso. Você tem ali um espaço para ser candidato sujeito a uma série de condições e restrições. E se você não estiver satisfeito, a porta da rua é a serventia da casa, como se diz. Tarcísio de Freitas tem demonstrado até agora uma enorme habilidade política. Ele é uma grata surpresa num cenário político triste do Brasil de hoje. Ele que era originalmente um técnico, um excelente técnico do serviço público, o que no Brasil já é, né, uma coisa excepcional, ele se transformou num político habilidoso, um político que já mostrou várias vezes que tem uma qualidade rara entre os políticos, que é o controle do seu ego. É justamente o ponto fraco da maioria dos políticos. Ele demonstrou também que tem uma percepção aguçada da opinião pública. Tudo indica que ele tem um futuro brilhante pela frente. É natural que isso desperte muita inveja. Cristiano Beraldo acompanha muito a política aqui de São Paulo. Agora, Beraldo, Tarcísio Gomes de Freitas, uma figura que se destacou justamente pela tecnicidade, pelo poder de realização à frente do Ministério da Infraestrutura na gestão de Jair Bolsonaro. Um outsider, né? Nunca tinha disputado nenhuma eleição e tem surpreendido demais, né? Os índices de aprovação têm batido recordes aqui em São Paulo. De que maneira ele terá de administrar essa situação? Observar o seu partido, entrar na base do governo Lula, ele que sempre criticou o PT e já disse por diversas ocasiões que não iria se aliar ao PT. Bom, o Tarcísio precisa olhar para São Paulo, né? Ele precisa ter a consciência, ele tem essa consciência de que tem que trabalhar a sua base na Assembleia Legislativa, tem que cuidar dos interesses de São Paulo, porque São Paulo está com um caixa bastante robusto para fazer investimentos. Esses investimentos precisam ser feitos no sentido de efetivamente melhorarem a vida dos paulistas e, sabendo disso, ele vai estressar essa posição do Republicanos até um determinado limite. Obviamente que se isso atrapalhar a vida dele em São Paulo, aí eu acho que torna-se uma barreira intransponível. Mas a gente também precisa lembrar que ele vai para qual partido, não é? Porque mesmo o PL tem deputados que estão votando com o governo Lula, porque, segundo já foi explicado pelas lideranças do próprio PL, tem seus interesses regionais, locais, não estão em linha com o pensamento do partido, mas tem liberdade para votar naqueles temas que importam para os seus eleitores. Então é muito difícil hoje, nessa política brasileira, você ter um partido que efetivamente seja puro sangue, que vá defender o seu programa, custe o que custar. E quando você assume o executivo, você tem que negociar, você tem que encontrar o caminho da maioria na Assembleia Legislativa, no caso dos governadores. A gente vê o que aconteceu com o governador Zema, em Minas, teve que se compor com os deputados estaduais para poder fazer alguma coisa pelo estado de Minas, e assim vai caminhando com uma relação bastante próxima de partidos tradicionais. Então, isso aí é esperado,
e acho que o foco dele tem que ser São Paulo. São Paulo não pode, em momento algum, estar sob ameaça. Não pode ter essa conversa de que o partido em São Paulo vai fazer aliança com o PT para alguma coisa. Eu acho que se ele estabelecer esse perímetro para que haja um comando alinhado com o seu pensamento dentro de São Paulo, eu acredito que ele vai continuar no partido. Dantas, quais são as perspectivas para Tarcísio Gomes de Freitas com essa entrada do Republicanos no governo? O Marcos Pereira, deputado federal, que é inclusive o presidente do partido, emitiu nota dizendo que o partido vai seguir atuando de forma independente e não vai apoiar a gestão petista. O deputado Marcos Pereira é bispo licenciado da Universal, não sei se está licenciado, mas é bispo da Universal. Muitos entendem que, na verdade, a entrada do governo foi uma decisão do BM, o bispo Macedo, né? Então, essa é uma questão que talvez seja difícil para o eleitor compreender. Você se identificar com um partido que se coloca de forma contrária ao outro, né, na campanha, e agora ele passa a participar dessa gestão. Todos esses caciques têm feito o mesmo discurso. Não é o partido. União Brasil já está dentro, tem 3 ministérios e faz o mesmo discurso. O PSD do Gilberto Kassab está lá, está aí no governo do Tarcísio e está aqui no governo do Lula, também tem 3 ministérios. O MDB diz que tem uma parte do MDB que apoia o governo, que é lulista, né? O MDB do Nordeste, mas tem o MDB ligado aí aos tucanos de São Paulo, que aí já também é de oposição. Ou seja, é o jogo da política. E a política, ela tem a ver com quem está negociando, com a conjuntura, né? A oportunidade que se abre para cada liderança. O Marcos Pereira, ele está de olho, não é só nisso, não. Eu já tive a apuração aqui. Cadeira do Lira, né? 2 vice... Oi? Tá de olho na cadeira do Lira, dizem, né? Sim, ele está de olho na cadeira do Lira, mas não só. Aliás, essa disputa aí pela presidência da Câmara cada vez vai ficando mais complexa. O Arthur Maia é um novo nome aí que vai começar a endereçar na disputa pela sucessão do Arthur Lira em 2025. Mas vamos voltar aqui para o Marcos Pereira, porque a gente está falando de reforma ministerial, a gente está falando de Caixa Econômica, da disputa do PP, o Lira querendo a Margarete Coelho lá na presidência da Caixa Econômica, né, que tem um orçamento muito maior do que boa parte aí dos ministérios, da esplanada toda. Aliás, é o maior banco da América Latina, um banco voltado para a habitação, e a VP de habitação é uma das mais cobiçadas, não só pelo próprio PP de Lira, como também pelo Republicanos e de Marcos Pereira. Marcos Pereira, inclusive, teve aí a promessa do governo Lula de ter de poder indicar 2 vice-presidências, né? Então, e as vice-presidências da Caixa são, inclusive, mais visadas até do que a própria presidência. E isso já se mostrou claro, o motivo por trás dessa ambição por parte dos políticos, quando a gente olha para trás o passado recente aí com escândalos de corrupção envolvendo o aparelhamento político e o uso dessas vice-presidências para crimes, né? Então, eu espero que a CGU, que está tão atuante aí em investigar o que aconteceu lá na Lava Jato, né, com o acordo de leniência do Odebrecht, coloque a lupa sobre o que vai acontecer a partir desse novo aparelhamento da Caixa Econômica e não só dos próprios ministérios. Mas o fato é que esses partidos, eles se movem por esses interesses. Então, por mais que você diga, né, olha, não é o partido que está entrando no governo, eu vou manter aqui a pauta de costumes, que é isso que os Republicanos têm dito. A própria Damares, que foi a primeira a dizer, não vou sair do partido, por quê? Porque o partido me prometeu que vai permanecer fiel à sua pauta dos costumes, né? Então o Tarcísio, que estava também aí, primeiro ameaçou desembarcar, já voltou atrás, não vai ter desembarque de ninguém do Republicanos. O Partido Republicanos é um partido importante, tem aí o apoio da frente evangélica, da bancada evangélica, e isso é fundamental nas eleições. Então, não é simplesmente uma decisão de vou sair porque está dentro do governo. É isso, gestão e política são coisas que não podem se misturar, mas é difícil você explicar para o eleitor por que você está dentro de um governo que você se colocou contra durante a campanha ou que você se diz como de oposição ou aquele governo com o qual você não concorda em relação a princípios. Mas aí, só para finalizar, a favor desses argumentos, a gente tem uma coisa chamada Congresso hoje empoderado, a gente sempre fala disso aqui. E, naturalmente,
o que você tem hoje é uma expectativa de ministros, de deputados, de integrantes desses partidos que estão fortes no Congresso ocuparem pastas no governo para poder facilitar esse diálogo, né, a indicação de recursos e a aplicação de políticas públicas direcionadas para os seus currais eleitorais ou para os seus interesses setoriais. Então, na verdade, é aquela história de você ser colocado dos dois lados do balcão. Quem não quer, né? Você diz, vem alguém, pede, o outro diz sim, mas na verdade é a mesma pessoa, né, jurídica que está dos dois lados do balcão. Daniel.